e falando sobre esses segredos do governo Bolsonaro, que a gente vai chamar agora o Marcelo Leite. Ele é oficial de proteção de dados. A gente já está aqui. Marcelo, membro do My News, bem-vindo ao almoço, Marcelo. Muito obrigado, Miriam. É um prazer, uma honra estar no almoço e poder explicar um pouquinho mais essa questão da LGPD, Lei de Acesso à Informação, e o que está causando essa confusão e esse uso. Né? A LGPD é nova, então muita gente realmente vai, pelo caminho, achar interpretações. Muito prazer. Olha, e a gente está fazendo esse movimento de trazer os membros dentro da sua especialidade para falar. No caso do Marcelo Leite, a gente deu essa baita sorte, porque é uma carreira mais ou menos nova, né, Marcelo? Você ser oficial de proteção de dados. Explica para a gente o seu trabalho, Marcelo. O oficial de proteção de dados foi criado pela LGPD, que é uma lei de 2018. Né, ela vem da lei europeia, então na verdade é o DPO, que é o Data Protection Officer, lá, e aqui o Código Brasileiro de Ocupações inclusive trouxe a grafia, né, o oficial de proteção de dados para o português, mas a lei descreve como encarregado de pelo tratamento de dados pessoais. E é uma profissão que vem da área de segurança da informação e multidisciplinar, porque lidando com uma lei, você precisa estar sempre rodeado de advogados, você precisa pensar na segurança desses dados e na forma como a gente está tratando e obedecendo a lei. A nossa lei é nova, ela ainda tem muito o que regular e existe o órgão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu vim aqui no café do My News com a Sara falar o dia que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados virou uma autarquia no Senado Federal, e foi muito importante para a nossa lei, inclusive. Que bom, Marcelo, que bom que você está aqui com a gente. Agora, eu queria entender, é possível conciliar essas duas coisas? Quer dizer, informações que são de interesse público com proteção à intimidade? Eu falei na abertura aqui do programa, né? Alguns dos temas que estão sob esse sigilo de 100 anos. A carteira de vacinação do presidente, as visitas que a primeira-dama recebe no Alvorada, as vezes em que os filhos do presidente entraram lá no Palácio do Planalto. Como é que a gente concilia isso? Porque a equipe de transição do Lula quer colocar critérios mais claros para definir o que tem que estar sob sigilo e o que não tem que estar. Como é que a gente concilia isso, Marcelo? É aquilo, a pessoa pública, né, a gente tem muito aquele pensamento de que há, por exemplo, os documentos diplomáticos do Ronaldinho Gaúcho, né, que o presidente colocou sob sigilo. Você pensa assim, não, mas o Ronaldinho Gaúcho é pessoa pública, ele não tem privacidade, e não é isso. Né? A gente tem uma lei que regula dados pessoais e o seu uso, e inclusive prevê o uso quando pelo poder público, pelo agente público, para cumprimento de normas e regulações que já existam. Existe muito um vício quando se pensa em leis de privacidade que fala assim, não, agora é só com consentimento. Né? Então o presidente pode simplesmente não dar o consentimento dele e as coisas não serem feitas, mas na verdade a lei ela vê diversos motivos para a gente tratar esses dados. E aí, esclarecendo, tratar esses dados é tudo que seja feito com eles. Publicar, guardar, coletar, destruir, passar por um computador, né, passar adiante, o jornalismo, né, isso tudo está na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, e lá no artigo 7, que diz todos os motivos, todas as hipóteses de tratamento, você tem o inciso 3, que fala da administração pública. Né? A gente podia até falar do inciso 2, ele fala de obrigação legal. Então, se existem leis que me obrigam a usar esses dados dessa forma, eu vou atender essas leis. Mas, especificamente, o poder público no inciso 3, porque ele remete lá para o artigo 23 da mesma lei, e no artigo 23 a gente vai ter um inciso que fala especificamente que você tem que atender à lei de acesso à informação. Ou seja, havendo a LGPD, você não dá maior proteção do que esses dados já estariam protegidos
pela Lei de Acesso à Informação. E aí a gente vai esbarrar no problema que foi gerado aqui. A Lei de Acesso à Informação tem conceitos muito subjetivos na hora que ela menciona essa coisa do sigilo, né? Ela fala que quando necessário colocar sob sigilo um dado de intimidade, um dado pessoal, pode-se colocar esse sigilo até 100 anos. Né? Mas na hora de falar de segurança pública, por exemplo, a segurança do Estado, pode haver o sigilo de 25 anos. Então, assim, todo esse o que consta, né, nesse arcabouço, né, nesse guarda-chuva do dado de intimidade para sigilo de 100 anos, a Lei de Acesso à Informação carece de mais alguma regulação em relação a isso, e talvez caiba, né, a nova presidência dizer, regular melhor. A equipe já disse, né, a equipe de transição já disse que vai à CGU, né, para poder Marcelo, ver que, né, sim. desculpa te interromper, é que tem um comentário aqui que a Michele Schwartz escreveu aqui, entendi nada. Eu tô dando risada aqui. Michele, calma, a gente tá aqui para te ajudar a entender. É que às vezes uma pessoa que é especialista, como é o caso do Marcelo, a gente acaba falando às vezes, por exemplo, nos artigos, os incisos e tal, e isso tudo é muito difícil mesmo da gente captar. E outra coisa, a gente fala de LGPD, mas é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, talvez a gente tenha que dar um passo atrás para ajudar a Michele. E se você está gostando dessa explicação, deixa o seu joinha aí, que o Marcelo está aqui para ajudar a gente a entender. Fala, Marcelo. Então, eu vou voltar um pouquinho mais atrás. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é de 2018, entrou em vigor em 2020. E ela veio regular como entes quaisquer podem usar de dados pessoais de maneira comercial. Né? E a atuação do poder público entra nessa lei. Então, basicamente, a Lei Geral de Proteção de Dados diz que, para todos os motivos já regulados, entes públicos, o poder público, pode fazer uso de dados pessoais. Um desses motivos é a Lei de Acesso à Informação, né, que é uma lei de 2011, ela vem bem antes da LGPD, né, e a Lei de Acesso à Informação tem essas regras do sigilo. Toda vez que o presidente regulava um desses sigilos centenários, ele estava embasado em um artigo dessa outra lei, que é a Lei de Acesso à Informação. E aí agora, como a LGPD é uma lei mais nova, ela vem sendo usada para reforçar por entes, né, que não têm interesse em divulgação de certos dados, reforçar que não se divulgue esses dados com base na intimidade, na proteção da pessoa natural. E aí eu vou até dar um exemplo aqui para a gente tentar simplificar um pouco mais. Hoje de manhã eu fui acessado em função de uma fiscal que estava tendo dificuldades em chegar a hospitais e pedir maiores dados, explicações de atendimentos desses hospitais dos pacientes. E os hospitais falavam assim, não, olha, por causa da LGPD eu não tenho consentimento para dar dados para um fiscal. Que absurdo! Exatamente. Lembra que eu falei que consentimento era um vício e consentimento era só um motivo? Né? Uhum. E aí eu viro e falo assim, vamos dizer que agora a gente vai investigar aqueles desvios do SUS dos municípios que arrancaram mais dente do que o pessoal tem a boca. Uhum. Né? Do Ministério da Saúde. E aí você vai lá e pede, né? Não, olha, eu preciso que você me prove que todos esses dentes foram arrancados. E aí, obviamente, o censo populacional já deveria bastar, mas vamos dizer que eu vou diretamente ao hospital. O hospital não vai me dar esses dados. Não existe essa previsão na LGPD, muito pelo contrário. Né? Tudo aquilo que o poder público precisar para a investigação tem que ser dado. Né? Está lá previsto nas hipóteses, nas bases legais para eu tratar dados pessoais. Então, assim, eu não posso me negar.
a dar esses Pois dados. é. Mas, Olha, mas aí a gente chega na coisa do Lula, só para eu terminar de explicar. Existe um problema, embora eu tenha bases legais, eu preciso provar que eu preciso desses dados também. Porque além de bases legais, a LGPD tem finalidades perdão, ela tem que cumprir com finalidades para o tratamento de dados. Então, assim, é por isso que a equipe de transição declarou que precisa tomar mais cuidado e precisa. Né? Ela tem que ter uma finalidade na hora de pedir esses dados pessoais. Não basta ela ter uma hipótese de tratamento. entendi. Marcelo, tem uma pergunta aqui do Elias Ribeiro. Obrigada, Elias, pela pergunta. Ele fala assim: o cartão de vacinação de Bolsonaro é um dado sensível? É um dado sensível. Né? Na LGPD, a gente tem duas classificações de dados: o dado pessoal e o dado pessoal sensível. Dados de saúde, dados de filiação partidária, dados de religião, dados relacionados à vida sexual são dados pessoais sensíveis. Esses dados não podem ser tratados da mesma forma que os outros dados, eles têm que ser melhor protegidos e eles não podem ser usados para todas as finalidades que os dados normais. Mas a finalidade do poder público segue valendo para dados, e a finalidade da obrigação legal também segue Por valendo exemplo, para dados pessoais sensíveis. se dentro de uma possível investigação estiverem tentando descobrir se o presidente estava sendo honesto ou ingênuo, por que ele estava defendendo o uso da cloroquina, que era um medicamento que a ciência dizia e diz que não funciona para resolver a Covid, a gente ter acesso à carteira de vacinação do presidente é muito importante. Não estou dizendo a população inteira, mas quem está fazendo essa investigação, esse é um dado importante, apesar de sensível, né, Marcelo? Nesses casos vai caber para a justiça, porque a justiça pode colocar um segredo de justiça para o processo rodar, por exemplo. Então, E assim, nada investigar do impede, mesmo né? jeito. Exatamente, manter a investigação sob segredo de justiça. Mas a LGPD também tem uma base legal, que é o uso dos dados em devido processo legal. Ou seja, eu também não preciso de consentimento para usar os seus dados em um processo legal. Existe uma série de fatores aí, de camadas, que a gente vai ter que. É por isso que a equipe de transição tem que tomar um cuidado e buscar melhores orientações, né, antes de simplesmente, na canetada, achar que o sigilo cai, mas ela diz, ela coloca hipóteses, né? A gente libera os documentos, mas grifa, apaga dados pessoais que estejam em excesso. Né? Um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados é a minimização. Eu tenho uma finalidade, eu só vou usar os dados que cumpram essa finalidade. Se tiver alguma coisa em excesso, eu anonimizo, eu tiro esse dado. Né? E aí, assim, a pergunta sobre a carteira de vacinação me remete a um caso até que é da Justiça do Trabalho, relativo aos atestados médicos que funcionários públicos deveriam apresentar se deveriam conter o Código Internacional de Doenças, sobre o risco disso ser publicizado, porque aí o paciente pode ter sua privacidade ferida. Isso foi inclusive antes da LGPD, mas foi uma decisão do juiz que o funcionário público no exercício da função é um funcionário do povo. Né? Então, assim, se ele tem um atestado para ele receber sem trabalhar, digamos assim, né, a gente sabe que não é isso, não estou dizendo que seja isso, mas se vai gerar essa situação, então isso cabe ao conhecimento geral e restrito. Entendeu? E agora, com a LGPD, tudo isso tem que ser revisto. Mas se vale para o funcionário do município, tem que valer em todas as esferas do poder. Né? Essa coisa
da segurança pública não pode ser tão genérica como foi usada ao longo desse governo. E é importante a gente ter essas discussões, né? Agora vamos acompanhar como é que o próximo governo vai agir, estando ele agora com a caneta na mão, né? O Ari Santos, Ari, muito obrigada, mandou um superchat aqui e comentou, pode ser legal, mas é imoral. Olha só, tem uma pergunta aqui que acho tão importante, que é da Cíntia Pereira. Obrigada, Cíntia. Ela fala assim, pergunta para o Marcelo como é que o governo vai fazer para recuperar os dados que o governo de agora está destruindo. Aí eu não sei se está ou poderia estar destruindo nessa grande queima de arquivo geral que eles estão fazendo. A Cíntia está já afirmando. Eu não sei, Cíntia, mas o Marcelo vai dizer. Certamente alguma coisa eles queimam, né, Marcelo? A Cíntia deve estar falando de uma notícia que teve há pouco tempo sobre um ataque hacker que precisaram apagar todos os computadores do Planalto, do Palácio do Planalto. Né? E a gente sabe que lá estaria o gabinete do ódio, tem tudo isso. E teve uma brincadeira, né? Quando não saiu a reeleição, o pessoal de segurança da informação falava assim, hoje uma picadora de papel não dorme nenhuma no Palácio do Planalto. Né? Eles vão tentar destruir tudo da noite para o dia, foi uma piada, mas sim, essa parte dos computadores, esse suposto ataque hacker, ele foi denunciado pelo Randolph Rodrigues, pelo próprio Janones nas redes sociais, né? O Boulos também soltou um tweet na época sobre isso, e aí eu fiz até uma brincadeirinha, respondendo, se eu não me engano, no tweet do Boulos, eu falei assim, olha, se chegar lá e eles não tiverem explodido os discos, né, o armazenamento dos computadores, chama a gente que a gente resgata. Porque o pessoal que trabalha com segurança da informação, a gente está acostumado, a gente sabe que não é só você apagar os dados de dentro do computador, né? Existem, esses dados ficam lá, a menos que eles sejam sobrescritos várias e várias e várias vezes. Essa coisa de formatar o computador e eu perdi tudo, existem ferramentas técnicas que a gente pode usar para resgatar. Houve um desafio há pouco tempo atrás, na maior convenção de hackers do mundo, que o prêmio era $10.000 para quem conseguisse destruir dados de maneira irrecuperável. E, se eu não me engano, o ganhador era químico. O cara descobriu um jeito de derreter o metal lá no quintal de casa. Pois é, então existem meios. Então, mas aí começa a ser uma destruição que é física, né? É curioso isso, porque se o cara põe lá no quintal e vai derreter, é um processo físico, né? Mas a informática tem condição de recuperar muita coisa. Tomara que recuperem tudo mesmo, porque o sigilo não pode ser usado para prejudicar a apuração de uma investigação que está envolvendo... Tudo bem, a pessoa está ali, né, no meio daquela investigação, mas se a pessoa é uma pessoa pública e aquilo envolve uma questão que é de interesse público, o melhor é que a justiça tenha acesso a tudo isso. Tudo bem, pode colocar em segredo de justiça, mas esses sigilos aí são uma coisa que ainda precisa ser muito regulamentada, né, Marcelo? Exatamente. E eu falei da justiça muito especificamente porque muitas decisões relacionadas à privacidade no país atualmente saem do judiciário. A gente tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados constituída, se tornou uma autarquia, a ANPD. Ela, inclusive, poderia ser chamada a se pronunciar, né, essa coisa de que a equipe de transição vai falar com a CGU, né, poderia chamar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a se pronunciar. Ela foi nomeada pelo presidente Bolsonaro, mas a nossa ANPD ela é extremamente técnica. Ela, até aqui, tudo que ela decidiu e publica vem baseado em critérios técnicos. Então, até para impedir que essa judicialização seja mais inchada ou mais demorada do que ela deveria, é possível também pedir que ela se pronuncie, principalmente no que ela ainda esteja regulando, né? E o interesse público, a gente tem que atentar que o agente público ele está lá para trabalhar para nós, né? Ele é eleito
ele deve ao povo essas explicações. A questão da carteira de vacinação, por exemplo, vai caber à justiça nos dizer se houve efeitos significativos na taxa de vacinação do país, né? Então, assim, para isso, a gente vai precisar tirar o sigilo da carteira de vacinação, vai cumprir uma necessidade do projeto na hora de levantar provas, né? Qual a finalidade para a gente tirar da carteira de vacinação? Pode ser bem diferente, por exemplo, de tirar o sigilo das visitas para a primeira-dama, quando a gente descobrir, seguindo aquela linha investigativa de que os pastores que visitavam a primeira-dama recebiam favorecimentos do Palácio do Planalto. Como é que a gente vai provar isso? Né? Como é que a gente vai provar isso? Aí sim, para a finalidade da justiça, cumprindo um objetivo específico e mantendo, obviamente, a minimização desses dados. Eu não preciso de tudo, eu não preciso, talvez, de imagem de câmera, mas eu preciso do registro de entrada. Entendeu? Minimização é isso. Né? Até a investigação vai ter que atentar que, havendo uma base legal para tratar esses dados dessa forma, eu preciso do mínimo necessário. Ô Marcelo, o Tarcísio, eu mesmo, o Tarcísio, ele escreveu aqui no chat assim, não dá ideia não, você sabe que foi quando você falou de destruir, que foi o químico e tal, eu pensei a mesma coisa, Tarcísio, igualzinho a você. E o Everaldo Lopes fala assim, isso, até padre falso existe, tá falando aqui dos dados falsos. Para o pessoal, o André Ribeiro, André, fala assim, para o pessoal que não sabe que não dá para hackear a urna eletrônica pela internet, dá até para entender, é verdade, né? Ficam questionando isso. Agora, Marcelo, eu queria te perguntar, no grupo de transição que está de olho nessas questões, tem um ex-ministro da Controladoria Geral da União, que é o Luiz Navarro, tem um advogado e ex-presidente da Comissão de Ética, que é o Mauro Menezes, tem lá um procurador da Fazenda, Jorge Messias, tem o coordenador do grupo, tal. Enfim, essas pessoas estão aptas a olhar com esse olhar técnico que você está trazendo aqui para a gente? Ou vai ficar uma discussão muito política dessa questão? O que você avalia? Olha, ir à Controladoria Geral da União me parece um esforço de dar uma tecnicidade a essa resposta. Né? Ou seja, como que a gente vai fazer, porque está havendo demais esse embate da Lei de Acesso à Informação com a LGPD, quando eu já até falei aqui, não deveria, né? Uma coisa não deveria impedir a outra de estar em efeito, então, mas... inclusive, assim, eles podem argumentar, né, para o jornalista, para a mídia, que vá assim, mas a lei de acesso à informação já garante. Olha, o almoço recebe muita gente aqui que trabalha, né, Miriam, acessando a lei de acesso a informações para pedir mais dados de políticos e tudo mais, e assim... Realmente, de uns anos para cá, começou a se recusar muito mais coisa, e às vezes usa-se a LGPD como desculpa, né? Mas existem muitas recusas da Lei de Acesso à Informação que se dão pela não observância da própria Lei de Acesso à Informação. Né? O pessoal pede dados que não são, às vezes, compatíveis com o que está pedindo, né? ou dados excessivos. Então, assim, a Lei de Acesso à Informação recebe muitas requisições, e várias delas são recusadas por motivos legais, presentes, né, na Lei de Acesso à Informação. Eu acredito que esse pessoal que é a equipe de transição seja competente. Existe também essa questão de que a LGPD é uma lei nova, então, assim, você precisa ir a especialistas ou buscar as autoridades responsáveis pela LGPD, né, sem com isso a gente ficar caindo no erro de que, não, olha, o juiz justiceiro, né, aquele cara que vai lá e caneta tudo, vai cair logo à frente essas decisões, e aí a gente vai causar mais problemas, né, do que soluções.
a gente não pode esvaziar nem a Lei de Acesso à Informação, nem a Lei Geral de Proteção de Dados, mas assim, são pessoas extremamente competentes que podem, até nesse impulso, vir a regular melhor o uso desses artigos dos sigilos, né, da própria Lei de Acesso à Informação e da própria LGPD. Ela carece de algumas regulações e é importante que a gente converse muito sobre isso e traga à luz a importância da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, como eu disse, mal começou, está fazendo um trabalho extremamente técnico, está trabalhando muito e é uma equipe ainda muito pequena. Que joia, bom saber disso, Marcelo. Olha, o Aragon 12, sei lá, números romanos, Elessar, ele está dizendo aqui, trocaram todos os HDs com certeza. Mas dá para recuperar, segundo o que o Marcelo está falando aqui para a gente. Outra coisa que me chamava muito a atenção naqueles episódios da Operação Lava Jato, a operação já estava rolando há meses, aí a Polícia Federal chegava lá e levava os computadores, e eu falava, a essa altura o cara já pagou tudo, por que eles ficam carregando? Mas segundo você está me dizendo agora, mesmo tendo apagado, dá para recuperar, né, Marcelo? Então, Aragorn e Lessar, prazer, obrigado pela pergunta, pelo comentário. Eles realmente podem ter levado esses HDs. A questão é que, assim, tudo aquilo que está no Palácio do Planalto, teoricamente, está sob muito melhor controle do que o meu computador em casa. Né? Existem normas, a cibersegurança do Planalto é responsável por rastrear todas essas peças. Né? Aí a gente cria um outro problema. Se chegar ali na frente e isso não tiver devidamente documentado e rastreado, é um outro crime, né, cometido de dentro do Palácio do Planalto, que também precisa ser investigado. Aí cabe a segurança da informação, que é os outros 50% do trabalho do oficial de proteção de dados aqui. Né? Todo caminho que essas peças tiverem, ele tem que ser rastreado. Inclusive o motivo porque esses HDs teriam sido apagados, formatados, né? Tudo isso tem regulações, exatamente. Ô Marcelo, a Marialpe, oi Marialpe, que bom que você está aqui com a gente. Ela lembrou do episódio do pendrive. Eu falei assim que meu computador não tem mais nem entrada para pendrive, mas é porque o Mac já usa as coisas diferentes. Quem usa Mac tem mais dificuldade para usar pendrive, né? E uma amiga minha falou assim: Miriam, pendrive é igual nota de R$1. Você tem que ter um na carteira ali para qualquer emergência. E eu queria te ouvir, Marcelo, o que você achou daquele episódio em que o filho do presidente foi flagrado lá no Catar assistindo aos Jogos da Copa, e aí ele falou, não, eu vim aqui porque eu vim trazer pendrives, ele mostrou a foto, né, dos pendrives com informações em inglês sobre a situação do Brasil e tal. Precisava daquilo, Marcelo? Teria uma outra maneira de enviar essas informações? Olha, bom, a gente acabou de ter um cientista político, então eu fico incorrendo aqui num risco, né, do que eu vou falar, mas assim, para mim aquilo ali ele estava jogando para a plateia bolsonarista. É o mesmo pessoal que acha que contar papel é mais seguro do que urna eletrônica, é o pessoal que vai ser convencido que levar um pendrive dentro do bolso é mais seguro do que simplesmente transmitir um arquivo. Embora hoje em dia a gente tenha VPN, você tem uma série de ferramentas. O que é isso? Traduz aqui, tecla SAPs, VPN, o que é isso? Quando a gente transmite um arquivo pela internet, tem sempre essa preocupação. Alguém está vendo, quem está lendo, quem pode pegar esse arquivo no meio do caminho. E você tem ferramentas em que você e o outro lado lá, pode ser, está no Japão, né, combinam um túnel pela internet. Né, vocês criam um telefone, aquele telefoninho de corda, né, uma latinha aqui, um fio que vai até o Japão lá. E apesar de estarem usando a mesma internet que nós estamos usando aqui para conversar, é aplicada uma criptografia, ou seja, você gera um código que tudo isso que está passando não será entendido do outro lado sem esse mesmo código, né, que a gente já combinou. E aí você transmitiu para lá. E aí está seguro, estamos nós dois
dentro do mesmo túnel lá, ouvindo pelo fiozinho, né? Então, num mundo em que você tem ferramentas e mais ferramentas que fazem exatamente isso, fica parecendo um pouco ingênuo realmente a necessidade de levar fisicamente um pendrive até o Catar, mas eles estão jogando para a plateia, é o pessoal que não acredita em urna eletrônica, é o pessoal que acha que dá para você entrar num site, jogar seu CPF e ele vai dizer se você votou 22 ou 13. Né? Isso ontem estava nas redes bolsonaristas. Né? Verdade. Então, assim... Uma loucura isso, né? Quem acredita no pendrive é quem vai acreditar em todas essas coisas. Olha só, a Lucimeire Toyama, oi Lucimeire, ela falou assim, que ótima entrevista, esclareceu muitas das minhas dúvidas, já que sou uma mera cyber ignorante. A verdade é que tem coisas que são muito especializadas, né, Lucimeire? Eu também não entendo nada. Eu vou contar para vocês uma história. Lá em 2017, quando eu e a Mara estávamos fazendo um projeto do que seria o My News, a gente passou um final de semana inteiro trabalhando e eu salvei tudo num documento do Word. E aí eu coloquei um nome que era Arquivo Projeto Secreto. E a Mara falou assim para mim, Miriam, você tá doida? Você bota esse nome, é a primeira coisa que as pessoas vão procurar. Então eu falei, mas ninguém vai procurar nada no meu computador. Mas o nome que você salva o arquivo pode determinar alguma coisa, Marcelo? Não, olha só, a gente tem... muito assim, a nossa segurança hoje em dia, né, no ambiente da nuvem, né, como a gente agora aprendeu a falar com o tempo, a nuvem, na verdade, é as suas informações no computador do amiguinho. Tá? Não existe uma coisa etérea onde os dados estão trafegando. Né? Mas, assim, a gente está muito protegido no nosso anonimato porque ninguém está procurando a gente. Né? Então, assim, a pessoa não está atrás do Marcelo Leite ou da Miriam Clark, né, ou da Mara Luque. A pessoa está atrás de empresas, a pessoa está atrás de cartões de crédito, ela está atrás, assim, quando ela vai buscar dados específicos, ela está buscando as informações que conteriam naquilo. Então, uma lista de cartões de créditos e tudo mais. Se alguém estiver atrás da Miriam, né, pode até fazer rodar um aplicativo que a Miriam instale por engano, porque chegou por um e-mail e tal, que mapeie, mande para ele um mapa de todos os arquivos que estão no computador da Miriam, né, pelos nomes dos arquivos. E aí sim, essa pessoa pode filtrar secreto. Né? Só que assim, provavelmente essa pessoa não vai pensar secreto. Essa pessoa vai pensar assim, projeto, folha de pagamento, né? Ela vai buscar nomes mais comuns e corporativos. Né? Eu e a Mara, na nossa ignorância naquele momento, eu falei, tá, Mara, então que nome você queria que eu tivesse salvo? Ela falou, põe aí, receita de bolo, põe alguma coisa assim. A gente se divertia muito. Agora, eu quero agradecer a Julieta Aires. Obrigada, Julieta. Ela escreveu assim, além do que chegar lá nos Emirados, que eles sabem muito o que é tecnologia e pouco de eleições. Acho que ela está falando da questão dos pendrives lá, né? Que eles devem ter bastante tecnologia em relação a isso. Eu vou aproveitar até assim, existe muita informação trafegando o tempo inteiro, né? E a gente já está vivendo nesse mundo assim, extremamente inserido nisso, então a gente se pega questionando a coisa do pendrive, a coisa do dado físico, né? O cara que leva para lá e todos os meios como ele poderia encaminhar essas informações, mas veja bem, a mídia importa, né? A sua amiga te falou assim, tenha sempre um pendrive que você pode precisar pegar uma informação aqui ou ali, né? Eu realmente já me peguei na situação de estar num local e o cara assim, poxa, deixa eu te passar um arquivo, a internet tinha caído, estava péssima a conexão, o meu celular não falava com o computador dele porque eu não uso Apple, né? E ali realmente eu falei assim, cara, eu podia ter um pendrive no meu chaveiro,
Aquela coisa, há pouquíssimo tempo atrás, uma colega teve um problema com o computador dela e, por uma coincidência muito grande, havia um pendrive no meu chaveiro. Ela me mandou uma mensagem falando assim, aquele projeto para hoje no fim da tarde, isso era no começo da manhã. E o meu computador parou e eu não tenho uma versão do sistema operacional para instalar e voltar a trabalhar hoje ainda. Eu vou ter que correr, não sei o que. Eu falei para ela assim, olha, te falar uma coisa, eu não estou longe de você, porque eu estava no carro indo entregar alguma coisa no cliente, não estou longe de você e hoje, para sua sorte, tem um pendrive no meu chaveiro com o sistema operacional para você instalar no seu computador. E eu tinha passado pelo sufoco dela 2 dias antes, dentro de um cliente. E aí eu acionei um técnico que me trouxe esse pendrive e eu precisava levar de volta para ele. Eu ainda não tinha encontrado com ele. Eu falei para ela, olha, tudo aconteceu para eu ajudar você e a gente não perdeu o projeto. Muito bom. Esse é o endereço que eu passo e entrego que nem traficante, sabe? Abre a porta do carro e entrega, assim. Olha só. Levei lá e dei na mão dela e salvou. Então, assim, a gente fica também um pouco refém, né? Sim, ó, o Orlando Orsini tá aqui no chat comemorando, falou, Marcelão é o cara da tecnologia, é isso aí, a gente tá muito feliz. E o Tarcísio, eu mesmo, olha, adorei, Tarcísio. Escreveu assim, na próxima, a Miriam vai salvar o arquivo como não abra, é vírus. É muito bom. Esse é bom. Muito. Esse é bom. Agora, você deu uma informação que é muito importante, né? Como é que essas pessoas conseguem entrar? Aí estamos falando de privacidade no geral, assim. Como é que elas conseguem entrar nos computadores ou invadir conta de banco ou do que quer que seja? Muitas vezes você recebe um e-mail. Ai, promoção, imperdível, clique aqui, passagens aéreas num preço não sei o que lá. Aí você clica e aí é que instala o vírus e o cara pode acessar até tua conta no banco, não é, Marcelo? Existe um motivo por que bancos gastam uma fortuna com conscientização de segurança. Né? Não adianta eu ter a melhor segurança do mundo se o cartão está com um post-it atrás do cartão, assim, coladinho a senha na carteira. Não dá para fazer isso, né? Principalmente o cartão novo. Aquele cartão que acabou de chegar, aquela senha É que de às vezes você não decorou a senha, né? A gente ainda não decorou. Não, gente, e assim, eu mudo aquele desbloqueio do celular, né, aqueles 4 dígitos de desbloqueio do celular ou do computador. Quando eu preciso decorar uma senha de 4 dígitos nova, eu mudo todos os meus dispositivos para aqueles 4. Porque, para eu não ter que anotar, porque aí se eu esquecer aquele, eu me tranquei fora de tudo também, né? Coitados dos meus clientes. Mas, porque quando cada um de nós mais seguro, né, somos todos nós muito mais seguros. Por que eu digo isso? Porque às vezes não está me atacando diretamente, mas está atacando as pessoas à minha volta. Um golpe muito comum, Miriam, e assim, muito comum mesmo, esse não está parando de acontecer. É aquele que alguém pega a sua foto, bota no aplicativo de mensagens, no WhatsApp, né, e começa a mandar mensagem para contatos seus, dizendo, oi, troquei de número, bota esse aí, não sei o que lá e tal, putz, eu troquei de celular e não habilitei ainda o banco, faz uma transferência para mim, que o aplicativo do banco está dando trabalho, não sei o que, esse golpe está extremamente comum na praça. E as pessoas tendem a pensar que o atacado é a pessoa que foi clonada, né? Porque assim, é a minha cara, né? Tá falando com os meus contatos, então essa pessoa me hackeou de alguma forma. Não, os atacados nesse caso, quem está sofrendo ataque, você está sofrendo um crime que é a pessoa se passando por você, né? Mas o ataque está sendo direcionado, ou seja, quem está vulnerável, são aqueles números que receberam a mensagem. Aqueles números estavam online, vinculados todos eles a uma pessoa. Entendeu? E aí o que faz? Então, assim,
tem que trocar o número? O que que faz? Como é que resolve isso? Não, Vamos olha, supor, nesses você não casos, caiu no golpe, você não caiu no golpe, porque agora o pessoal está até mais descolado, né? Quando recebe essas coisas assim, pedindo dinheiro e tal. Mas aí vamos supor que você não caiu no golpe, mas o cara tá ali com o seu telefone, o que que você faz? mas ele não tá com o seu telefone, ele tá com o Hum, número dele, que ele comprou numa banca, né? Aquele chipzinho, o prezão da banca, né? E ele só tá usando o seu, a sua foto. Mas a primeira mensagem normalmente é: Oi, olha, mãe, pai, porque normalmente ele acha uma rede de números vinculados a essa uma pessoa cuja foto ele está roubando, tá? E por achar essa quantidade de números, umas 10 pessoas, quer dizer que essas pessoas não estão bem protegidas online. O número delas está exposto, não o da foto, da pessoa que tem a foto lá. Né? E aí ele está usando e ele entra dizendo assim: Oi, mudei de número, anota aí o meu número novo. E a pessoa está vendo a foto de um conhecido e um número desconhecido. Né? Ela pode, uma pessoa desavisada, vai lá e vai falar assim: Ah, é o Marcelo. Né? O atacado nesse momento, ou seja, a pessoa que tinha o número dela disponível online para sofrer o ataque, é a pessoa que viu a minha foto, mas não reconheceu o meu número. Essas 10 pessoas estão vulneráveis. Estão vulneráveis ligadas a mim, a minha foto de alguma forma. Talvez até o meu número, ao meu nome. Né? Seja por contatos de trabalho, seja por currículo online, redes sociais. Né? Agora, a maioria das redes sociais hoje em dia já não revela mais número de celular. Então, em algum lugar, esse número continua. entendi. E o Olha ataque só. foi Hum. feito às pessoas que receberam a mensagem, não a pessoa que foi clonada. Sim, importante isso que você está explicando. Ó, tá todo mundo adorando, tem um monte de perguntas aqui, mas tem uma que o Aragon 12 Elessar, não sei se é 12 ou se é X e I, ele fala assim: Marcelo, e quando o crime está dentro da operadora de telefonia? Quando eles, dentro da operadora, recebem sua mensagem-chave secreta do banco e invadem a sua conta. Aí eu nem sei como é que é isso, mas não sei se você saberia responder isso, Marcelo. Olha, aí é Código Civil, né? A gente está falando É nem crime. tanto de É. LGPD. A LGPD, obviamente, piora. Né? Uhum. Mas assim, aí a gente está falando de Código Civil. É um crime, o cara tem que ir atrás dos seus direitos. Na verdade, quem sofre. Quando eu falo que no caso do golpe de WhatsApp, a real vítima não é o copiado, são as pessoas que dão o dinheiro e que são enganadas, são elas também quem tem que correr atrás das suas instituições bancárias para que se desfaça o engano, para investigar e tudo mais. Né? Tem muito aquela cobrança do tipo assim: olha, mas você foi clonado, você deu bobeira. Né? Então você tem que ir no meu banco dizer que você foi clonado e por causa disso eu te fiz uma transferência irregular de R$ 2.000. Não, não. O atacado, quem sofreu o crime, é a pessoa que recebeu as mensagens em meu nome, por assim dizer. Né? Eu sofri um outro crime, né? Mas não o roubo em si. Excelente. Olha, Marcelo, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. A galera no chat está curtindo também. Eu estou vendo que tem um monte de corações aqui no nosso chat. Muito obrigada, Marcelo Leite. Você tem que voltar outras vezes. Olha, eu quero agradecer muito, muito pelo convite de estar aqui, por estar no almoço. Agradecer as perguntas do pessoal. Agradecer a Aragorn Elessar pela referência. E, gente, segue aí, dá o joinha. Essa informação, né, o almoço é sempre cheio de informação relevante. Ah, Tá? O pessoal, a Miriam, pô, uma honra estar aqui com a Miriam Clark. Né? Eu acompanho o My News desde as eleições de 2018 e verdade. sempre, o canal sempre foi muito relevante, muito plural, né? Esse jornalismo plural faz tamanha falta. O pessoal no café da manhã hoje estava avesso com o convidado, mas assim, eu acho sempre importante ter
essa mídia que dá todos os lados, né, que dá essas vozes todas. E é um prazer, a gente volta aqui para conversar um pouquinho mais. Eu posso só fazer um comentário assim interessante, porque a gente falou de pendrive. Claro, claro. Eu acho assim, a gente não bater tanto na ideia de se levar um pendrive adiante. Eu vou falar por quê. Eu posso pesquisar, se o pessoal quiser depois entrar em contato, fala com a produção do canal, entrar em contato comigo. Existe uma ONG dedicada a coletar doações de pendrives ao redor do mundo para tentar traficar informações para dentro da Coreia do Norte. Olha só que legal! Não tem acesso à internet livre como a gente tem. E aí existe uma preocupação em levar informações não reguladas pela ditadura da Coreia do Norte para dentro da Coreia do Norte, e eles coletam pendrives como doação. Então, assim, também não vamos bater na tecnologia, porque é aquela coisa, sabe? Pode estar salvando... Tem que fazer um uso legal. Sim, sim. A culpar, não é culpar o meio pela mensagem, né? A questão é a mensagem. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, Miriam, por me deixar fazer esse comentário, que eu lembrei agora e é uma coisa super legal. Obrigada, Marcelo. E sobre a entrevista do café que você falou, eu vi também que tinha muita gente criticando, mas eu acho assim, a nossa audiência é uma audiência tão qualificada que eles não precisam de ninguém para dizer como é que eles vão pensar, o que eles vão achar, eles só estão ali ouvindo diversas opiniões. É difícil a gente escutar uma opinião que é completamente diferente da nossa, eu concordo. Mas acho que é importante a gente manter assim essa pluralidade de vozes no My News. Eu não tive tempo ainda de ver o café porque eu estava preparando o almoço, mas depois eu quero assistir, sim. Marcelo, muito obrigada, hein? Obrigada à audiência. Estou no chat também. Um abraço. É isso obrigado. aí. Um abraço, Giba e Sara. Giba e Sara. Estamos aqui junto. Obrigadão, Marcelo. Um abração. Tchau, tchau.